Olá, bem-vindo e bem-vinda ao videocast Avante Mobilização, um programa sobre educação e cidadania a partir da escuta de especialistas da Avante e de convidados. Nesse episódio, nós vamos conversar sobre o ECA Digital, a Lei 15.211 de 2025, que atualiza o Estatuto da Criança e do Adolescente para enfrentar desafios do ambiente online e torna a internet mais segura para crianças e adolescentes. A lei entrou em vigor em 17 de março e define regras para as plataformas e desenvolvedores, como a verificação de idade, ferramentas de controle parental, transparência no uso de dados pessoais, limite à publicidade dirigida a crianças e responsabilização pela circulação de conteúdos ilícitos. Nossa conversa aborda especialmente os impactos dessa legislação na primeira infância e no papel dos municípios na garantia desses direitos, já que é nos territórios que as crianças vivem, crescem e acessam políticas públicas. Recebemos hoje Rodrigo Negim, doutor em psicologia e especialista em educação e direitos digitais de crianças e adolescentes, com quase 2 décadas de atuação na proteção infantil no ambiente online. E também Ana Luísa Burato, consultora associada da Avante e coordenadora geral do projeto Primeira Infância Cidadã, realizado pela Avante, Educação e Mobilização Social, em parceria com a Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental. Sejam muito bem-vindos. As crianças passaram a ocupar os ambientes digitais antes mesmo de existir proteção realmente pensada para elas, né? A tecnologia chegou primeiro e as regras vieram depois. E agora as famílias e educadores estão aí tentando dar conta sozinhos de algo que também é responsabilidade das plataformas e das políticas públicas. Vamos ver um videozinho que vai falar sobre isso. Estamos falando de consequências que podem ter um impacto por toda a vida. Da criança ter um contato com uma pessoa mal intencionada, da criança acessar conteúdo que não seja adequado à sua faixa etária, comportamentos de ódio, cyberbullying, questões relacionadas à violência que geram danos bastante graves em crianças, né? A gente chega a casos extremos de riscos à vida. A gente tem toda a discussão de saúde mental, pela captura de atenção que esse modelo de negócios ele acaba gerando. O poder público ele tem um papel que é imprescindível. O Brasil, de alguma forma, já respondeu positivamente fazendo o ECA Digital. É uma lei que chega para olhar para esse espaço onde as crianças estão cada vez com mais intensidade. Então ele traz penalidades específicas para violações de direitos no ambiente digital. Ela traz regras relacionadas às redes sociais, regras específicas para jogos. Ela traz toda a discussão de aferição de idade na hora que ela for efetivamente implementada. Isso vai ser muito positivo, porque a partir daí a gente vai conseguir garantir que as crianças e os adolescentes estejam em ambientes que são amigáveis para eles. Rodrigo, antes do ECA Digital, você já alertava, né, que essas plataformas não criam barreiras reais para as crianças e muitas vezes ainda incentivam o acesso, né? Inclusive com publicidade, influenciadores infantis. Com o Estatuto agora, o que é que muda e qual o impacto concreto para as infâncias? Pois é, a gente tem que celebrar bastante o ECA Digital, né? Realmente é uma conquista para a sociedade brasileira, porque ele estabelece o que já estava previsto no artigo 227 da Constituição, quando prevê a responsabilidade compartilhada da proteção de crianças e adolescentes. Agora, o ECA Digital marca que essa responsabilidade compartilhada é prioridade também no ambiente digital. Então, de forma muito concreta, né, você passa a ter barreiras para idades específicas podem acessar ambientes específicos. Você passa a ter agora um dever de responsabilidade de prevenção das plataformas. As empresas que oferecem um serviço no Brasil, elas precisam facilitar, inclusive, está na lei, mecanismos para que as famílias tenham condições reais de fazer o que a gente chama da mediação familiar, que é guiar essa experiência do uso por crianças. Hoje, se você tenta fazer isso, é muito difícil. É muito fácil comprar uma coisa na internet, é muito fácil instalar um aplicativo novo, mas quando um pai, uma mãe, uma avó, um tio, uma tia tenta configurar ali os mecanismos de proteção, você entra no que a gente chama de um labirinto do design que dificulta. Então, o ECA Digital prevê, inclusive, a obrigatoriedade de facilitar o trabalho das famílias, como também exige responsabilidade da plataforma em fazer algum mecanismo de verificar a idade ou de auferir a idade. Tem vários métodos para fazer isso, já alertando, não precisa necessariamente ser o documento da criança.
até porque o ECA Digital protege a privacidade também das crianças e adolescentes. E nos casos, né, tem muitas outras coisas, mas para resumir, nos casos em que as empresas não respeitem essas previsões do ECA, elas podem ser multadas, advertidas e até mesmo punições mais severas, como o impedimento do funcionamento desse serviço no Brasil. Ana, do ponto de vista da Avante, que acompanha de perto, né, os municípios e a construção dos planos municipais para a primeira infância, dialogando com isso que o Rodrigo acaba de trazer, como você vê a chegada do ECA Digital e que expectativas que ele abre para o fortalecimento de políticas públicas? A nossa experiência com os planos municipais mostra que, como a gente vive num país muito desigual, então os problemas mais graves, mais sérios, ligados à primeira infância, estão nas áreas de saúde, dificuldade de acesso, na própria área da convivência naquele território, muitas famílias morando em territórios muito violentos, ou territórios que não têm os espaços de moradia adequados, não tem água, não tem esgoto, não tem... Então, quando a gente trabalha com o município, com as representações tanto do Estado como da sociedade civil para pensar um plano municipal, e que a gente faz um diagnóstico da situação da primeira infância naquele município, esses problemas aparecem de forma mais grave, né? E aí a gente percebe que a questão do uso das telas, ela não aparece tão fortemente. Ela aparece de uma forma mais transversal. É interessante. Como é que eu digo transversal? Aparece pela colocação de, por exemplo, a necessidade das cidades, dos territórios pensarem melhor os seus espaços para a criança poder brincar. E eu acho que o ECA Digital vai colocar uma luz fundamental sobre a importância do controle do uso das telas. E a minha esperança é que aí nos planos municipais apareça uma ação finalística expressando isso, porque o Plano Nacional traz. No seu, a ação finalística 12 do Plano Nacional de Primeira Infância diz evitar o uso das telas pelas crianças, evitar o uso excessivo de telas pelas crianças. Eu queria que a gente desse uma olhadinha em um outro vídeo, que é um vídeo sobre a adultização das crianças e como essa tecnologia ela é atravessada por muitos preconceitos. E aí a gente fizesse essa ligação entre a cultura como um direito, mas mostrando também as diferenças e como o Estatuto vai chegar para garantir que isso esteja protegido. Os dados mostram que essa não é uma questão abstrata e que a hipersexualização não atinge todas as crianças da mesma forma. No ano de 2023, mais da metade das vítimas de estupro de vulnerável no Brasil eram meninas negras de até 13 anos de idade. No Rio de Janeiro, por exemplo, elas representaram 67% dos casos de abuso sexual infantil. Essa realidade atinge com força as meninas negras, que enfrentam desde cedo o machismo, o racismo, além da adultização. Inclusive, uma pesquisa do IBGE demonstrou que 54% das crianças e adolescentes do país ajudavam em atividades domésticas ou no cuidado de outras pessoas. Porém, desse total, 58% eram meninas negras. Essas desigualdades mostram que o racismo estrutura até o modo como entendemos o que é ser criança no Brasil. Rodrigo, quando a gente pensa, né, num país como o Brasil, marcado por racismo, por desigualdades e por exclusões, como garantir esse direito à cultura digital às crianças, mas sem reforçar as desigualdades? Quando a gente fala da proteção integral nos ambientes digitais, isso tem tudo a ver com o que a Ana trouxe, qual é a condição das cidades, qual é a condição do bairro. O ambiente digital é como a cidade, tem ambientes no ambiente digital que são completamente inadequados para crianças. Como você tem hotel, motel, você tem bares, você tem espaços hiperviolentos nas cidades, nos bairros, também no ambiente digital você tem essa diversidade de violências. Mas, assim como a cidade, supõe-se que a gente também tem alguns espaços, ou deveríamos ter espaços, que são pensados para a criança.
né? Por isso que essa discussão do ambiente digital não pode ser desconectada do planejamento urbano, das condições da cidade, de toda a discussão da primeira infância e das outras fases da vida. Mas no digital especificamente, essas desigualdades elas são de várias camadas, né? Você tem a desigualdade de acessos, de condições de aparelhos, de condições de internet. Como a cidade, também as crianças e adolescentes têm que ter direito de acesso a esses espaços. Só que não é um acesso irrestrito e ilimitado. É um acesso acompanhado, mediado, para que você tenha a presença das crianças em lugares que possam, de fato, trazer algum tipo de benefício. A gente gosta de resumir da seguinte forma: o ambiente digital, ele tem oportunidades para todas as crianças, inclusive para exercer o direito de expressão, o direito de participação social, de participação política, de participação cultural, né? Da mesma forma, oportunidade não se traduz automaticamente em benefício. Não é porque tem internet na mão daquela criança que automaticamente ela vai converter uma oportunidade em um benefício, seja qual for o direito. E da mesma forma você tem perigos. Perigos que também não é automática a conversão do perigo em dano. Dano à saúde, dano ao desenvolvimento intelectual, dano ao desenvolvimento da saúde em outras dimensões da saúde mental, danos também na condição de acessar a cultura, de acessar informações. Então, o que a gente tem que trabalhar é reconhecendo o racismo estrutural, reconhecendo as desigualdades econômicas, as desigualdades urbanas, né, e de condições de vida material dessas pessoas. Não, a gente não pode mais permitir isso, e reconhecendo as diversas desigualdades, fomentar a educação digital na escola. Então a gente tem uma outra conquista que vem junto com o ECA Digital, ele prevê isso, mas já estava antes do ECA Digital. A gente tem agora a educação digital e midiática como um item componente obrigatório em todo o currículo nacional, incluindo a educação infantil. Ou seja, você passa a ter uma agenda de que todas as etapas do ensino da educação básica precisam contemplar a educação digital, que envolve conhecer os perigos, se proteger, saber denunciar, saber usar as ferramentas, entender que nem todo conteúdo é para todas as idades. Tudo isso também conversa com a ECA Digital. Olhar para crianças e os seus direitos no mundo digital não é só ela como usuária, mas ela também como cidadã de um mundo que é digital, de políticas públicas que se digitalizam, e agora a inteligência artificial vindo aí com tudo. A gente tem que ter muitas camadas de cuidado, desde a hora de você conceber a política, conceber um programa, conceber uma intervenção, seja ela digital ou não, é levar em consideração as implicações que esse programa, essa política ou esse sistema digital terá nos direitos de crianças e adolescentes. A partir de agora, a gente pode pensar também de reapropriar o espaço digital para favorecer a cidadania, para favorecer a política da primeira infância, para favorecer o desenvolvimento integral, para estimular, dizendo, olha, pai, mãe, cuidadores, pode ter um espaço do digital que pode ser legal você usar com a criança apropriada à idade num horário do dia, mas o livre brincar é indispensável. O acesso à natureza é indispensável. A convivência com outras crianças, sem mediação de qualquer tela, é indispensável. Até para fazer chegar para essas famílias e para esses territórios, essas informações de que o digital tem um lugar importante de promoção de direitos, mas encontrar esse equilíbrio é muito importante e sempre associado às políticas de serviços muito concretos, né? Fiquei curiosa de saber aí, colocar mais esse elemento aí, como seria uma construção desse cenário com a participação ativa, né, da voz dessas crianças pequenas. Com as nossas crianças, eu na Avante, com as crianças das camadas mais vulneráveis, você vê o encanto que eles têm e eles ficam loucos, né, por uma tela. Eles adoram. Então, se você for escutá-los, eles todos querem ter acesso. Então, a gente não pode privar desse acesso, mas a gente deve trabalhar com eles o significado disso, o limite que isso tem que ter. Por que que tem que ter esse limite? Então, fazer a criança participar é você escutá-la, não é? Sobre quais são os encantos, porque, claro, tem uma coisa de cores, tem uma coisa de som, tem uma coisa assim, múltipla de um mundo novo que se abre muito rapidamente. Tem essas pesquisas científicas ligadas à parte neurológica, ao estudo de funcionamento do cérebro, que mostram que tem que limitar o tempo. Mas não é só isso. É limitar, mas é escutar também a criança. Por que que é tão interessante? E conversar com eles sobre, porque há outras coisas interessantes que a criança pode fazer. Onde é que a criança mais aprende? Seguramente não é na tela. A criança mais aprende
quando ela se movimenta, ela aprende pelo corpo. A criança pequena, nós estamos falando de primeira infância. É o corpo, é o maior território de aprendizagem da criança. O corpo, o próprio corpo. Em seguida, o movimento. Em seguida, as coisas mais factuais, concretas. É pegar na terra, é mexer numa plantinha, é conhecer de várias formas, de uma forma mais concreta. E, além disso, a questão mesmo da interação com os outros, com outras crianças, com a família, a conversa. E você vê que quando a criança fica sem a tela e, por outro lado, tem, né, um território onde ela possa explorar, ela fica ótima. E ela sente um prazer enorme naquilo. Então, o que pode ser feito é resgatar um pouco isso. E se a gente for escutar as crianças, a gente vai ver que, no fundo, elas também vão trazer isso. Porque o que elas gostam é a tal coisa, é a gente fazer uma passagem entre o que elas aproveitam da tela para o que elas podem aproveitar, por exemplo, na natureza. Tem tantas cores quanto tem uma tela. E olha, além das cores, tem textura, tem cheiro, que você não sente na tela. Porque a tela não permite isso, não é? E se você conversa com a criança, o escutar a criança é escutar, né, perguntar, ter a paciência e depois também elaborar com ela. Porque como ela é muito pequena, ela não consegue elaborar tudo, você pode ajudar, né? Que tal se pode propor, pode fazer. Então, eu acho que por aí a gente consegue muita coisa, né? Sim, e talvez até ampliar o conceito, isso que você traz, que eu achei super interessante. Estou tentando fazer uma conexão entre as duas coisas. Da cultura digital não está restrita a essa coisa pequena de 4 redes sociais. Até a experiência da cultura digital vivenciada analogicamente, fazer não sei que tipo de mecanismos seriam possíveis dentro da escola ou na família, para as crianças conhecerem e brincarem com essa cultura digital, mas inserida nessa do brincar livre, na natureza. E se me permite um ponto rápido sobre participação. É fundamental, eu de acordo, e lá no Instituto Alana a gente tem feito algumas escutas de crianças, inclusive na primeira infância. A gente fez uma mais desafiadora, a gente pegou ali de 4 a 10 anos de idade para ouvir crianças, no Brasil inteiro, inclusive na comunidade Chavante também, para entender como que elas percebem a sua própria experiência no ambiente digital. E a gente tem aprendido muito, porque é esse exercício de escutar, mas mais do que só escutar, é como levar em consideração o que as crianças estão dizendo, para que isso influencie o nosso fazer lá no Alana. E como instituição a gente tem tentado fazer também com que essas escutas influenciem a política pública. E a gente tem visto que isso funciona. A gente escuta e leva em consideração e é influenciado na hora de construir a política pública, mas também na hora de fiscalizar a política pública. Seja fiscalizar a implementação dos planos municipais, seja na hora de fiscalizar a implementação do ECA, a gente tem que ouvir. Será que as crianças estão satisfeitas daqui 1 ano, daqui 2 anos de ECA digital? O que elas recomendam para melhorar a sua própria experiência no ambiente digital? A gente não pode jamais menosprezar a inteligência e a agência, mesmo de uma criança na primeira infância, né? É difícil, a gente sabe, ainda mais em condições de vulnerabilidade, mas acho que é mais um reforço desse convite, né? Dessa obrigatoriedade que a gente tem de fazer nas organizações, mas também quem nos acompanha, né, nesse debate, na implementação de políticas públicas. Vale a pena cada minuto, e são muitos minutos investidos, né, Ana, para fazer essas escutas, vale muito, porque isso legitima a política no melhor interesse da criança, que é o que a gente busca, né? Eu lembrei de participação de criança, a gente fez nos planos municipais escuta de crianças em mais de 15 municípios, agora a gente vai fazer mais 6, e sobre as cidades e essas coisas, eu lembrei porque recentemente a gente viu aquele caso também do cão orelha e tal, que repercutiu aí muito. E quando a gente estava conversando com as crianças numa escuta, e falando, eram 3 aspectos que a gente trazia, com dinâmicas adequadas, né? A gente não falava muito, mas trazia fotos que eles escolhiam o que queriam fazer e tal. Uma criança emergiu, né, da conversa com uma criança disse que ela ficava na família, que ela não gostava e ficava muito triste quando a gente estava
tratando de família e fazendo as dinâmicas sobre a vivência familiar. A maioria dizendo que família é uma coisa muito boa, mas essa disse, eu fico muito triste quando meu pai chuta meu gato. Aquilo deixou a gente meio, né? Sim. Aí eu só fiz sim, ele disse, chuta meu gato. Ele faz isso. E isso é... Olha, a criança tinha 4 anos. Nós estamos falando de primeira infância, plano municipal pela primeira infância. Aí eu disse sim, ele disse, é muito mal, é muita violência. O meu gato, o gato dele, né? Ele estava indignado porque o pai chutava o gato dele. Então, são coisas que a gente vê de onde surgem, às vezes, comportamentos assim que a gente diz, como essa violência surge na própria sociedade, às vezes, claro, nesse caso estava na família, né? Mas são coisas que, se realmente você der lugar e espaço para a criança se expressar, você vai ter muita coisa surpreendente de volta. Vamos agora falar sobre controle de acesso e participação também, né? Eu queria mostrar nesse vídeo o quanto que ainda está sendo fácil acessar, ainda mais para crianças que são nativas digitais, né? Essa aqui é a verificação etária do Roblox. Teatro da segurança. É o que a gente chama quando as grandes plataformas online inventam um sistema que é, teoricamente, de proteção das nossas crianças e adolescentes, mas são tão facilmente burlados que ficam claros que são apenas para proteger elas de forma jurídica e para criar um grande buzz de marketing, de que elas estão se mexendo para proteger as crianças e adolescentes. A gente falou bastante essa semana sobre essa plataforma, não é um joguinho, é uma plataforma de jogos de conexão que criou uma verificação etária muito necessária, para daí o que acontece? Com uma canetinha hidrográfica, fazendo um bigodinho tipo de festa junina, as crianças já conseguem burlar esse sistema. Isso não é sem querer, é proposital, eles sabem fazer tecnologia e sabem que essa não funciona. Só que a segurança das nossas crianças e adolescentes não pode estar nesse nível de descaso, não pode ser só marketing. O Roblox é uma plataforma que criou um espaço real de crimes contra crianças, onde pedófilos aliciam crianças e adolescentes, onde crimes pesados acontecem, onde manipulações horrorosas acontecem todos os dias. A gente não pode deixar de olhar que isso não é só responsabilidade dos pais para saber o que está acontecendo e orientar seus filhos. É responsabilidade das plataformas que estão ganhando bilhões de reais para proteger as nossas crianças e não pode ser um teatro. Eu queria saber dos dois, né? Que algumas empresas, como a gente viu, ou simulam a proteção ou as crianças estão ficando muito, muito espertas, né? Como que vocês acham que o ECA vai enfrentar esse tipo de situação e para além da lei, né? Como que a sociedade pode ampliar esse debate? Como que essas conversas podem chegar em outras esferas, familiar, escolar, políticas públicas, enfim, para a gente ter, de fato, a sensação de estarmos mais protegidos, né? Porque uma barbinha de piloto eu achei... Eu posso começar aqui. Esse é um dos temas mais importantes e complexos do ECA Digital, que é o que a gente chama dos mecanismos de aferição de idade. Definitivamente o ECA diz, não é mais tolerável no Brasil você ter a autodeclaração, que é você estar lá navegando num site de pornografia e dizer, você tem mais de 18 anos? Ou você entra num site para comprar uma bebida alcoólica e vem a pergunta, você tem mais de 18 anos? Sim ou não? Isso é a autodeclaração, que todo mundo já se deparou com ela alguma vez, ela não vale mais no Brasil. Só que tem também uma questão que diz respeito a direitos à proteção de dados pessoais das crianças. Não é recomendável, e nós não recomendamos, e o ECA Digital é muito explícito, ele proíbe também, no outro extremo, a vigilância massiva de crianças e adolescentes. Por quê? Você tem vários mecanismos diferentes, tecnologias diferentes, para você estimar a idade daquela pessoa. Isso não significa, isso é importante entender, que você tenha que dar o seu documento de identidade. Não. As palavras em português são parecidas, mas verificar a idade não necessariamente precisa ser verificar a identidade. Ponto.
Esse mecanismo que a gente viu no vídeo, ele tem uma das possibilidades de você estimar a idade a partir do rosto, mas de fato, é preciso reconhecer o esforço gradativo das empresas, elas precisam, e agora por obrigatoriedade da lei, vão ter que aperfeiçoar os seus sistemas, mas é óbvio, tem sistemas mais seguros e robustos do que esses. Então, o ECA Digital vai exigir agora que esses mecanismos sejam feitos sem vigilância massiva, ou seja, sem capturar mais dados de documento, mas outras formas que podem ser usadas mais eficientes. Né? A gente falou que a internet como uma cidade tem uma parte da responsabilidade que é da família. Né? Eu tenho um filho de 6 anos, ele não vai sozinho na praia. Ele não vai sozinho para a escola ainda a pé. Ele não vai ainda sozinho em muitos lugares, porque eu o acompanho, porque ele ainda não tem maturidade, discernimento, condições de segurança e autoproteção. Isso vale para a internet também. Então, essa discussão é tensa tecnicamente, mas tem tecnologia para você ter uma boa forma de estimar a idade daquela criança, para não permitir ela entrar no ambiente digital, sem precisar coletar todos os dados dela e dos seus responsáveis. Esse é um desafio técnico que é bem complexo, a gente não vai aprofundar aqui, mas para dizer, dá para fazer, tem mecanismos mais seguros, e o ponto central é o que o vídeo mostra. Não é uma prioridade para essas empresas. Essas empresas ainda têm como prioridade absoluta lucrar a qualquer custo. E elas têm que entender que elas não poderão, no Brasil, lucrar com a vulnerabilidade de crianças e adolescentes. Elas vão ter que ter, e a agência reguladora agora, a ANPD, vai fiscalizar, já tem sido produzidos materiais para que essa fiscalização aconteça, mas em casa também, nos outros ambientes, a gente tem que ter essa leitura. Temos agora no Brasil, isso é muito importante para a primeira infância também, uma nova classificação indicativa, em 2 dimensões muito novas e importantes que já estão valendo em 2026. A nova faixa etária 6 anos, porque antes você tinha classificação livre e classificação 10 anos. A Ana sabe muito melhor do que eu. Agora, entre 0 e 10 anos tem um universo que é muito grande. Então você passa a ter livre para todas as idades, 6 anos e depois 10. E a segunda novidade passa a ser critério de classificação indicativa também o nível de interação que você pode fazer com o aplicativo, com o jogo, com o conteúdo digital. Antes a classificação era só de conteúdo. Violência, droga, sexo, linguagem própria. Agora, como critério, não é só mais o conteúdo, é o tipo de interação. Isso está previsto no ECA Digital e nas portarias do Ministério da Justiça. Eu queria trazer uma coisa, provocar. Eu queria trazer para uma parte que a Avante, nós conhecemos mais, que é o chão lá do município, como levar isso. Todo esse conhecimento e todas essas coisas são super importantes de chegar até lá. E como é que se faz isso? Através da formação, a formação das pessoas, dos agentes públicos todos das áreas de educação, de saúde, de assistência, de cultura, né? A formação dessas pessoas. A orientação às famílias, por isso que quando eu disse que precisa de recurso, precisa de investimento, precisa ter um sistema funcionando, porque precisa de orientar as famílias. Porque as famílias precisam participar também desse tipo de coisas, não pode ficar na mão das crianças, né? Se maquiar, fazer. Porque, por melhor que seja a tecnologia, claro que você vai melhorando, mas é importante também orientar as famílias, é importante campanhas. Então, comunicação é importantíssimo. Campanhas sobre o que é que pode ser feito. Eu citei essas 3 coisas, mas tem mais, né? Se a gente pensar assim, ética, moral, o respeito pelos outros e tudo, é preciso um envolvimento grande de todo mundo. Eu acho que tem um ponto que essa sua provocação é muito importante, né, Ana? Como que a gente traduz isso para uma realidade ali do dia a dia, do cotidiano, das famílias que não estudam isso, né? O brasileiro hoje é uma das populações que mais usa essas plataformas. E aí o convite que eu queria fazer é também para esse exercício que vale para todos nós adultos, né? Nós adultos temos que nos perguntar qual é a qualidade da nossa relação com o digital. Né? E a gente, quando escuta as crianças, as crianças de 6 anos dizendo para a gente, olha, eu sei que faz mal para a minha saúde mental, me deixa ansioso, eu tenho às vezes uma sensação ruim quando eu desligo o celular, já briguei com a minha mãe por causa disso, agora que eu estou mais velho eu entendo. Ou seja, a gente deixou passar esse cuidado.
A Sociedade de Pediatria, inclusive acabou de a Americana atualizar suas recomendações, mas até 2 anos de idade é recomendável não ter acesso a telas, 0 horas. Uma criança que tem ainda só 2 dentes, eu não vou oferecer para ela uma feijoada, uma rapadura ou um bacon, porque além de ela não ter condições ainda fisiológicas aqui na boca, nem no sistema digestivo. Na internet é um pouco mais abstrato, mas é a mesma relação, porque uma criança de 3 anos, ela tem cognitivamente o cérebro de 3 anos. Ela tem emocionalmente o discernimento de uma criança de 3 anos. A Ana sabe muito bem, são essas explosões de conexões, né? Então, eventualmente, a família está achando que ela está dando acesso a uma criança de 3 anos, um aplicativo que vai aprender língua portuguesa, achando que ela está melhorando o desenvolvimento da criança. Mas as evidências já mostram, não. Uma criança de 3 anos, ela precisa conversar com outras crianças. Ela precisa ler a leitura labial, ela precisa ler as emoções do rosto, ela precisa ler a leitura corporal. Isso é muito mais importante. Como a gente falou antes, as oportunidades não viram benefícios automáticos. Só que a gente está vendo, os perigos estão se convertendo em danos. Pela primeira vez, os indicadores de avaliação internacional da educação têm mostrado queda na capacidade criativa das crianças. É um desafio que a gente precisa enfrentar e juntos a gente acha que consegue, com a ECA digital, com a política da primeira infância, com outras políticas públicas que precisam ser somadas aqui, né? A participação política das crianças, a partir de um vídeo seu, comentando a manifestação que as crianças fizeram dentro do próprio Roblox, quando a plataforma começou a colocar restrições para o acesso delas. E as atualizações do Roblox não agradaram muitas crianças, você já sabe. Tem até gente burlando o mecanismo de verificação de idade. Muitos ainda não entenderam o tamanho do perigo de crianças pequenas falarem com estranhos pelo chat. As crianças não estão erradas por protestar. Elas têm o direito de fazer isso e a gente tem o dever de escutar. Isso não é um cálice. Pode ser um ótimo começo de conversa sobre proteção online. Bem, mas minha pergunta era, como que esse episódio pode ser, você sugeriu, um ponto de partida para um diálogo mais consciente entre adultos e crianças sobre o tema? Eu acho que o convite inicial é para que a gente conheça os hábitos digitais das nossas crianças. Conhecer do que elas se alimentam na internet. Qual é a dieta digital dessa criança, qual é a dieta digital, do que ela gosta, do que faz mal. Então, acho que fazer essa escuta é muito interessante. E casos como esse, vão acontecer outros agora com a implementação do ECA Digital, são de fato esses provocadores de conversa. E o que é importante aqui que a gente destaca é, nas famílias, não começar uma conversa julgando, condenando, menosprezando a experiência digital. Então, conhecer esses espaços digitais para, a partir daí, fazer um diálogo do que incomoda, do que gosta, para poder também ouvir, mas também falar, dizendo, olha, tem uma lei nova, você tem que ver que tem classificação indicativa. Vamos ver juntos qual é a idade deste jogo específico que você parou de poder usar. Será que de fato era um jogo que valia a pena? Vamos junto encontrar uma alternativa? E aí, de novo, eu acho que a classificação indicativa que já existe em toda loja de aplicativo, todo jogo, dentro do Roblox, dentro das plataformas de jogos, às vezes ainda fica meio escondido, mas tem lá uma idade mínima recomendada, que eu acho que pode ser até mais fácil de ler do que as informações nutricionais do produto de comida, né? Para você poder descobrir, olha, esse produto aqui, o próprio produto está dizendo, né, digital, é para 12 anos. Meu filho tem 8. Tem aqui, vamos entender por que é 12 e, eventualmente, escolher uma outra alternativa. Acho que são exemplos muito práticos que partem da experiência concreta daquela criança para depois você ir construindo essa jornada, adequando ela aos mecanismos de idade mínima recomendada. Eu acho que é uma boa conversa que a gente vai precisar ter e as famílias vão poder ter durante o ano. Eu acho que o digital, né, ele faz uma dieta. O digital também tem a sua dieta, que é a dieta da conversa, da troca, da possibilidade de você vivenciar concretamente alguma coisa, né? E principalmente de você, apesar de dizer que há interação, mas há muito mais, digamos assim, autoridade do mundo digital sobre quem está, né, do lado de cá, muito mais autoridade no sentido de muito mais regras, muito mais coisas que você tem que se submeter, não é? De um modo geral, para adulto, para criança, para quem quer que seja, uma série de coisas
inclusive um cansaço, um extremo cansaço. Porque não se para de ter informação, não se para de ter estímulos em algumas áreas do cérebro que deixam as pessoas exaustas. Então, eu acho que realmente urge, né, que se passe para um lado de cá, né, e tanto a criança faça menos uso das telas como os pais, porque muitas vezes o adulto, ele tira a criança das telas e ele continua. Então não acontece o que deveria acontecer quando os dois lados estão fora da tela, que é a relação. Então, quando a gente fala de escutar a criança, é participar. Só existe participação se existe relação. Não existe uma possibilidade de haver uma participação se o outro não está presente. Né? Para participar, eu preciso ter uma troca, uma possibilidade de troca. Então, eu acho que é fundamental se pensar nisso. Para a gente finalizar aqui, eu queria pedir que cada um deixe uma breve mensagem para os gestores públicos e para quem atua com a primeira infância nos municípios, né? Um recado aí para que o ECA Digital, de fato, entre, né, na ativa a partir de março, agora na realidade, enfim, que esses gestores encontrem na palavra de vocês aí indicações e perspectivas. Não, acho que o desafio é enorme. Acho que é importante também as pessoas não se sentirem desesperadas, né? Eu acho que a oportunidade que o ECA Digital traz como já repetimos aqui algumas vezes, é distribuir as responsabilidades. Cada tipo de gestor, em cada área, em cada setor específico, você tem a sua competência. Eu acho que tem um desafio de gradativamente um letramento de todos nós com a linguagem do ECA Digital, se apropriar da nova legislação, assim como nos apropriamos da política da primeira infância. Eu acho que agora é conectar, olha, fazendo uma leitura cuidadosa do ECA Digital, quais as implicações para a política da primeira infância e fazer essa apropriação. E acho que o convite é mais de reforçar a intersetorialidade, porque tem agora atores, né? Tem atores mais especialistas na área de tecnologia que vão colaborar com especialistas de desenvolvimento da infância, da educação, da saúde, da assistência. Eu acho que é mais um fator para dizer assim, o trabalho intersetorial é indispensável. A gente tem agora identificadores digitais desde a certidão de nascimento. Como que é o manejo desses dados do ponto de vista da segurança da informação? Porque você pensa que isso se conecta com dados da escola, que se conecta com dados da saúde, que se conecta com dados da assistência. E se não há uma boa forma de proteção desses dados, e eventualmente uma empresa tem acesso a isso e usa esse dado para depois vender produtos para aquela família, é um crime pelo ECA, o perfilamento para exploração comercial, mas acho que tem todo um desafio também de uma camada mais, digamos, invisível, de governança de dados e proteção dos dados pessoais de crianças e adolescentes, que para os gestores, especialmente da primeira infância, é preciso ter bastante cuidado. Então, acho que o desafio é conciliar, somar esforços, integrar, porque no final do dia a equipe é limitada, o orçamento é limitado, então como que a gente se coordena, sociedade civil, gestores públicos, também com a sociedade em geral, para otimizar o tempo e os recursos que a gente tem, porque no final o que a gente quer mesmo é uma única coisa, é garantir o melhor interesse de crianças e adolescentes, seja na internet, seja no parquinho, seja dentro de casa, é o melhor interesse da criança. Se a gente coloca a criança no centro, fica tudo mais fácil, porque é a mesma criança, vista em diversas perspectivas, mas se a gente volta para o fundamental, que é olhar para a criança, esse é o nosso porquê e esse tem que ser o porquê da política pública e a nossa prioridade na hora de resolver os problemas da gestão, que são muitos, né, Ana? Sim. Eu acho que o Rodrigo trouxe as coisas fundamentais. Eu diria que, além do que ele traz da intersetorialidade do ponto de vista da gestão, eu diria da interinstitucionalidade, ou seja, trazer também, dar as mãos. Quer dizer, a gestão, que muitas vezes parece distante da sociedade e não quer muita conversa, por incrível que pareça, né? A não ser na hora das eleições, mas depois se distancia mais e se resolve. Se aproximar mais da sociedade, se aproximar mais
dos outros poderes, né? Por exemplo, inclusive do sistema de garantia de direitos, das outras instituições que fazem parte da governança local. Porque, no fundo, no município, naquele lugar, é onde se nasce, se cresce, se vive, se morre, e ali você tem uma representação social total. Então, é dar as mãos. Mas não é só dar as mãos, fazer bonitinho e rodar, não. Como o Rodrigo falou, é importantíssimo, inclusive, e aí é que eu entro, que tem que, cada um no seu papel, mas, por exemplo, se informar sobre esse novo mundo. Porque, por incrível que pareça, por mais que a gente use, nós somos grandes usuários, mas a gente conhece pouco. Agora, é preciso conhecer um pouco mais. Para quem está na gestão, você precisa ser aquela pessoa que vai trazer um grupo de especialistas ali no município que vão fazer formações, vão fazer orientações às pessoas, que tem uma certa, digamos assim, um comitê ligado a essa questão das tecnologias, do digital, que vai ajudar. Eu estou falando um comitê porque tem um comitê de primeira infância, mas dentro de um comitê de intersetorial de primeira infância, ter essa especialidade que vai ajudar a pensar isso. Porque isso é o que está aí, né? Então, a gente fala de inteligência artificial, de mundo digital, de um monte de coisa, e que a gente precisa conhecer mais as oportunidades e, por outro lado, todos os desafios e os prejuízos que isso pode trazer. E a gente precisa conhecer e trazer isso para quem está na gestão, fazer a sociedade conhecer, para que a gente possa, de fato, optar, porque senão a gente está cooptado, completamente dominado. Então, eu acho que é importante se pensar nisso. É preciso estar todo mundo nessa, cada um. A proteção integral da criança, ou de nós mesmos, de cada ser humano, depende de todos. Não é feita assim, de uma forma setorializada só. Como disse muito bem, Rodrigo. Gente, muito obrigada. Agradeço a presença de vocês e a de todo mundo que nos acompanhou.